Prezados e amados irmãos, agora vamos então meditar um pouco, nos minutos que nos resta, a respeito desse tema. Irmãos, as pessoas do mundo assim dizem, que também são imagem e semelhança de Deus. Mas que na verdade, elas não sabem que quando para ser a imagem e semelhança de Deus, deve haver uma perfeição comunhão de espírito. E para existir esta comunhão, é preciso que haja obediência, consagração. E para ter então uma obediência, é preciso ter ensinamento. Para que haja realmente a prática de algo que lhes conduz a alcançar então uma consagração perfeita. Por isso que muitas vezes as pessoas se confundam, acham que qualquer pessoa que pode dizer que é um filho de Deus, ou que pertence a Deus, ou que é a imagem e semelhança de Deus. Em si, o homem foi criado à imagem e semelhança, imagem, o nosso corpo, perfeito. Semelhança, o seu espírito, perfeito. Assim foi criado o homem. Mas ao crescer, ao desenvolver nesta terra, foi passando a praticar atos que não convêm, que não edifica, que não santifica, e vai perdendo a cada dia a pureza que lhe dava então o direito de ter a semelhança de Deus. Então o mundo assim pensa que todos são imagem e semelhança de Deus. Por mais que diz, eu creio em Deus, mas se vive no pecado, qual é o momento compartilhado com Deus, sendo que a pessoa vive no pecado, não procura fazer a vontade de Deus e quer viver realmente do jeito que quer. Irmãos, nós estamos no mundo, numa época que nós não sabemos o que nós devemos, o que é bom para nós, sem uma intervenção divina. Ninguém consegue vencer o pecado sem uma ajuda, porque o ser humano é uma presa fácil para o inimigo, são fracos. Ao perder então a natureza divina, ao perder as qualidades, se torna uma presa muito fácil. E para então ter esta comunhão, para ter a imagem e semelhança de Deus, então Jesus ele fez o quê? Ele formou esta igreja, ele nos deu uma disciplina, ele nos deu uma doutrina para que realmente o seu povo pudesse ser a imagem e semelhança de Deus. Ou que o seu povo pudesse ter uma comunhão de espírito com o Espírito do nosso Pai. Ou para que o povo tivesse mérito de ser então considerado o seu filho. Porque Deus não considera qualquer um. Deus não dá oportunidade, ou Deus não abençoa uma pessoa que não são seus filhos. Os anjos do nosso Senhor Deus e de Jesus não recebem ordens a respeito de ti, a respeito daqueles que não vivem a vontade de Deus ou a doutrina, a disciplina dele. Nós vivemos em um mundo onde o nosso apóstolo Jesus disse assim, olha, tudo é lícito para o homem, tudo, mas nem tudo convém para quem quer ser um filho de Deus. Aí eu mostro aos meus irmãos, o quanto nós corremos perigo nesta vida, e o quanto nós não sabemos o que é bom para nós. Que foi preciso Jesus vir, dar a sua doutrina, dar uma disciplina e dizer, quem quer a salvação, então segue o que eu estou ensinando através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Então este é o caminho. Ninguém vai chegar ao céu se não praticar o que é ensinado nesta igreja. Não existe, irmãos, alguém 50%,
Como diz, não é possível você amar dois senhores, ou servir dois senhores. Se não serve a Deus, serve o inimigo. E se alguém pensar mais, a pessoa saiu da igreja, mas não está frequentando nenhuma outra religião, mas está na onde? Se não está com Deus, está com quem? Nesse mundo só existe dois caminhos: o largo, onde tudo é fácil, onde tudo é de graça aparentemente, mas no final de tudo, o preço a pagar é a sua própria condenação. E o caminho estreito, onde está Deus, onde que aparentemente tudo é difícil. Tudo é difícil servir no caminho estreito. Mas para aqueles que amam mais o mundo do que a Deus. Querem que Deus os abençoe, querem ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, com os seus anjos, querem que Deus guarde, proteja, que cura, que liberta, mas não quer fazer a vontade de Deus. Não querem se enquadrar dentro do princípio da lei, não querem seguir uma disciplina, porque acha que a disciplina está prendendo, ou é muito rígida, ou passa vergonha que por andar na disciplina que Jesus então implantou nesta igreja. Mas querem que Deus abençoe. Irmãos, nós temos tudo agora para ser perfeito. Nós temos tudo para sermos perfeitos na fé, no Espírito. Porque temos uma doutrina e temos uma disciplina. Olha, nós temos dois santos que estão prontos para lutar por nós, para nos auxiliar naquilo que enfrentamos, para podermos ser vitoriosos, para podermos saber guardar a nossa fé, para podermos ter realmente uma comunhão de Espírito, não somente na igreja, mas que esta comunhão minha, com o meu e com o Espírito Santo, ela permaneça constantemente na minha vida, lá no meu trabalho, na escola, lá em casa, onde eu estiver. Então nós não podemos, prezados irmãos, ou as pessoas não podem dizer que são semelhantes a Deus, dando o seu corpo à cobiça, aos erros, ao pecado. Não podemos dizer que as pessoas que estão no mundo praticando tudo aquilo que é perversos, tudo que corrompe, que destrói, é a semelhança. E se alguém pensar, mas eu procuro fazer caridade para ajudar o próximo, mas o que adianta? Procurar praticar a doutrina e não viver uma disciplina, ou viver a disciplina e não praticar a doutrina. Como diz o ditado, como é possível alguém beber água limpa em um copo sujo? Como pode ter um corpo sujo, como pode ter um corpo que pratica os atos errados e ter um espírito limpo? Sendo que o corpo é a habitação do espírito. Vejam só que Deus, ele tem seu Espírito e é santíssimo. A Santa Vó Rosa, da mesma forma, ela viveu esta fé, ela viveu essa doutrina. Ela procurou se preservar, guardar o seu corpo, onde é a habitação do teu Espírito, para se manter conectada ao reino dos céus, ao ponto de ela ter merecido o galardão de Espírito Consolador. E se alguém pensar, mas pastor, é impossível nós, seres humanos, a Santa Vó Rosa, ela foi predestinada, o irmão Aldo da mesma forma, mas ele também teve que provar a fidelidade. Jesus, quando veio a esta terra, ele teve que fazer o quê? Teve que passar por provações, também para provar a Deus a sua lealdade, a sua fidelidade. O irmão Aldo, da mesma forma, eles viveram, irmãos, então, o que nós estamos hoje pregando. Se não fossem fiéis, eles não poderiam receber o galardão, ou não poderiam receber, então, o ministério. Mas eles foram justos,
fiéis, consagrados, e passou isso para nós, nos dando essa certeza de que se eu obedecer essa doutrina e essa disciplina, eu vou realmente ser uma pessoa muito santa nesta terra. Ah, mas o mundo está aí, cheio de empecilho ou cheio de armadilha para prender o ser humano naquele lamaçal, para que pecam ou que praticam as coisas erradas. Por isso que tenha fé. Por isso que é ensinado nesta igreja que nós não devemos temer nada desse mundo, mas devemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa frente, porque Ele vai abrindo os caminhos para nós, para chegarmos à nossa vitória, para poder vencer o mundo. Mas isto é preciso que nós, cada um, façamos uma escolha. Qual o caminho que eu vou seguir? Se eu seguir, fazer as minhas próprias vontades, realizar aquilo que eu acho certo, nós estamos escolhendo o caminho errado. Porque em Provérbios diz bem assim: há muitas coisas que nós achamos certos. Há muitas coisas que nós achamos certo, que praticamos, que achamos certo. Mas Deus nos julga de acordo com as nossas intenções. Agora analisem só. Quando uma pessoa, por exemplo, ela anda fora da disciplina, ela não está pecando inconscientemente. Ela está consciente, ela sabe quais são as suas intenções. Qual que é a sua intenção de andar fora da disciplina? Às vezes porque não gosta de uma saia até lá embaixo na disciplina da igreja. Ou às vezes sente vergonha de andar na sociedade dessa forma. Esta é a intenção de andar errado. Da mesma forma os irmãos, se andam fora da disciplina, andam consciente de que eu estou praticando errado. E não adianta dizer, mas será que um dedo, ou será que uma camisa regata, um filme, um vício ali, alguma coisa, será que isso vai atrapalhar eu ter uma comunhão com o Espírito Santo, eu ser guardado e protegido por Ele, ou eu poder perder a salvação? Será isso que atrapalha eu de ganhar a minha salvação? Atrapalha. Sabem por quê? Porque praticamos conscientemente. Nós temos consciência disso. Estou praticando isso, eu sabendo que é errado, sabendo que não é certo. Então, como diz a nossa mensagem, quando mais a pessoa pratica o erro, mais Deus se afasta, mais Deus se afasta. E é por isso que nós olhamos para o mundo e vemos tantas desgraças na vida alheia. É tantas pessoas sofrendo, e muitas delas dizendo, Deus, tenha misericórdia de mim, não aguento de tanto sofrimento. Mas não tem a capacidade de parar e observar os seus procedimentos, o seu modo de viver, o seu modo de se comportar. Não tem a capacidade de parar e pensar ou pedir a Deus uma sabedoria para buscar ou para ensinar, para ter uma visão de como melhorar a sua vida para que Deus possa estar presente. Ser a imagem e semelhança de Deus não é para qualquer um. Não é viver de qualquer jeito, não é viver do jeito que eu acho melhor. Por que a igreja fala tanto em disciplina? Por que a igreja prega tanto, exige tanto do seu povo? É porque é assim que Deus quer. Se fôssemos para não termos disciplina, nós vivemos como nós quisermos. Mas o pecado está aí, as trevas estão aí, lá, daquele portão para fora, esperando as pessoas que negam esta fé, ou que negam esta doutrina, essa disciplina, que negam a ser realmente um filho de Deus, e acha que viver ou ser filho de Deus é viver do jeito que nós quisermos. Estamos nos enganando a nós mesmos, e colocando a nossa vida em perigo, porque vivemos em dias difíceis, em terras estranhas. A nossa missionária Odete, um dia pregando, ela disse assim, que um dia a nossa igreja
iria viver pela fé. E esse tempo é hoje. Quando o nosso irmão Aldo estava no seu corpo, era muito fácil a nossa vida, os nossos problemas serem resolvidos era muito fácil. Porque ligávamos na sede, com qualquer problema que surgia, nós ligávamos na sede e falávamos com o irmão Aldo, e o irmão Aldo rapidamente nos dava uma resposta, ou também nos dava já uma solução. Era ou não era assim, irmãos? E hoje? Vamos ligar para a sede e falar com quem? Nenhum deles lá, que faz parte do conselho, tem o poder que o irmão Aldo tem. E aí eu digo aos meus irmãos, por que é hoje? Porque hoje eu tenho que ajoelhar diante da Santa Vó Rosa e pedir por ela. E se eu não estiver em comunhão ou em consagração, ela não pode fazer nada. É falta de alerta? Não. Para os apostólicos, não. Não é falta. Não é falta de alertar, irmãos, uma saia curta é problema. Olha, uma manga, uma camiseta regata é problema. Olha, uma bebida ali, a alcoólica, é fora da disciplina. Não cabe a nós fazer isto. Assistir uma televisão ou ter uma televisão em casa é problema. Isso são empecilhos que dificulta a Santa Vó Rosa nos aproximar de nós. Porque sabe quem cria ou quem constrói uma mureta, uma muralha entre Deus e o homem? É o homem, somos nós, os nossos atos, os nossos erros, nossa desobediência. É nós que construímos esse muro que impeça Deus de nos aproximar. Então nós precisamos, prezados irmãos,